mete 3-0, dá um chocolate no time do Cheirinho, aquela soberba, né? Aquela arrogância, né? Que são o melhor em tudo, são... E aí, 3-0, assim, com autoridade. Então, é assim que funciona. Quando joga pra cacete, como foi hoje, vai ter elogio pra todo mundo. Quando não joga bem, vai ter porrada. Será que é difícil entender? Então deixa seu like hoje pra essa puta vitória do Palmeiras diante do Flamengo. É assim que funciona. Não tem segredo. Entendeu? Então, para aqueles que vão vir aqui, os oportunistinhas, né? Os blogueirinhos, ei, vem falar mal da Abel agora, não sei o quê. Não é ninguém fala mal de Abel quando o time joga bem. Ô trouxa! A gente cobra do Palmeiras pro time jogar exatamente assim. Será que você vai ser trouxa e vai entender o que a gente quer? O que a gente quer do Palmeiras é isso, ô trouxa! Viu, blogueirinho? A gente quer que o Palmeiras volte a ter esse tipo de espírito. Espírito que vai no Maracanã e arrebenta o Flamengo como fez hoje 3-0, acachapante. E por isso que eu peço o like de todo mundo aqui também. Boa noite, pessoal! Boa noite para vocês que estão ligados aqui já no Fala Veloso para mais uma live. E que live bacana, especial essa, hein? A gente falou por muito tempo aqui que esse era o jogo do primeiro turno. Esse era o jogo que valia muito, que o ano passado nós enroscamos nos dois. E aí a diferença ficou em 3 pontos. Então, jogo importantíssimo, que vitória do Palmeiras hoje lá. Tá vendo só? O que ia acontecer na final da Libertadores se tivesse expulsado o volante deles? Lembra? Aquele lance em cima do Fux? Pois é, nós vimos hoje, né? Expulsão justa, merecida, nós temos o vídeo aí para mostrar. Eu fiz live no intervalo, o pessoal estava falando que não era para expulsar. É brincadeira, né? Aí, se não expulsa de novo, aí seria uma piada, uma brincadeira de mau gosto, né? Expulsão correta e o Palmeiras controlou o jogo como há muito tempo não fazia. Como há muito tempo não fazia. O Palmeiras que vinha aí de 3 empates no Brasileirão, Santos, Remo e Cruzeiro, precisava pelo menos empatar o jogo de hoje. Vai lá, mete 3-0, dá um chocolate no time do Cheirinho, aquela soberba, né? Aquela arrogância, né? Que são o melhor em tudo, são... E aí, 3-0, assim, com autoridade. Não foi uma vitória assim por acaso, não. Com autoridade. O Palmeiras foi lá, fez o primeiro no primeiro tempo, depois fez o segundo, fez o terceiro. Uma vitória com autoridade de um time que foi melhor. O Flamengo pressionou no começo, quando estava 11-11, verdade, normal, estava jogando em casa, está atrás na tabela, estava a 4 pontos, foi para 7 pontos a vantagem. 7 pontos a vantagem hoje para o segundo colocado. E o Palmeiras consegue uma grande vitória que a gente estava já sentindo falta desse time aí. Na última partida, nós falamos da falta de identidade do time do Palmeiras, que não era aquele time que tinha posse de bola, não era aquele time que controlava o jogo. Nós vimos tudo isso de volta hoje. Tudo isso de volta hoje. Um time que controlou um adversário duro, jogar contra o Flamengo não é fácil, jogou lá no Maracanã, controlou a partida, dominou depois da expulsão, então foi chocolate, não viram mais a bola. E o Palmeiras, com autoridade, coloca 3-0, melhor defesa, melhor campanha, o time que menos perdeu, só tem uma derrota, aquela do Vasco ainda. Aquela do Vasco, lanterna do campeonato, só tem essa. Aliás, que temporada, que campeonato que o Palmeiras está fazendo, né? Porque o ano passado, nós já falamos sobre isso aqui, o Palmeiras não ganhou dos times de cima da tabela. Lembra? Nós falamos muito sobre isso. O Palmeiras não ganhou do Mirassol, não ganhou do Cruzeiro, não ganhou do Flamengo, não ganhou de ninguém da parte de cima. Aí, esse ano, o Palmeiras bateu todo mundo da parte de cima da tabela. O Palmeiras foi pegar o Fluminense, que era líder junto com o Palmeiras, ganhou. O Palmeiras foi pegar o São Paulo no Morumbi, que era líder junto com o Palmeiras, ganhou. O Palmeiras foi pegar o Flamengo, que era o segundo colocado, brigando com o Palmeiras, lá no Maracanã, 3-0 com autoridade. O time chegou lá, se impôs, ganhou e deixou uma certeza de que o Palmeiras realmente é muito candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Muito candidato. E olha, eu tenho certeza e já falei sobre isso com vocês. No segundo semestre, a hora que chegar aí, voltar da Copa do Mundo, o Palmeiras vai estar com um time melhor. O Palmeiras vai estar com um time melhor. Vai ter Vitor Roque de volta, vai ter Paulinho em melhores condições, e o Paulinho está mancando um pouco sim, tá? Hoje, na última live, alguém me falou, eu falei, eu vou observar, vou estar de olho,
Paulinho tá mancando um pouquinho, mas pode mancar, fazendo gol contra o Flamengo do Maracanã, pode mancar um pouquinho, Paulinho, pode mancar um pouquinho, mas vai estar bem depois da Copa também, vai ter mais 40 dias aí pela frente para se recuperar, tem que fazer um trabalho especial mesmo e tem que o Paulinho estar em condição de realmente poder ajudar, porque ele pode ajudar e muito o time do Palmeiras, que jogou bem hoje. Eu falei na última live também que no jogo contra o Cerro não era o jogo por Martínez, porque o Palmeiras precisava propor o jogo, precisava controlar o jogo no meio de campo. O Martínez não era a melhor opção. Já nesse jogo, eu entendia que sim, porque precisava marcar melhor o meio de campo do Flamengo. E aí a entrada do Martínez foi importante, porque se o Palmeiras controlasse melhor o jogo, marcasse melhor o meio de campo do Flamengo, o Palmeiras teria chance, sim, de controlar o jogo como fez, já está certo, controlar o jogo como fez e fazer uma grande partida no meio de campo. Hoje era importante. E o Abel, claro, Abel, né? Aliás, muita gente aqui pedindo a saída do Abel, não dá, gente. Não dá, não dá. O cara é competente. O cara, quando pisa no pé dele, quando pisa no calo dele, ele vai lá e faz o time dar uma resposta. A resposta é 3 pontos, é uma vitória incontestável. Não dá para ninguém falar que não tinha que expulsar o Carrascal hoje, né? Como foi até o Pulgar, agora lembrei o nome do volante, era o Pulgar. Como foi a expulsão do Carrascal? Não dá para contestar. Foi expulso, fez bobagem, azar o deles, o Palmeiras aproveitou. O Palmeiras tem um time muito difícil de se jogar contra, quando joga dessa forma, quando tem identidade, quando é um time que se propõe a controlar a partida como fez hoje, e botou o Flamengo na roda. Tocava, girava, abria espaço, ia lá e teve as melhores oportunidades. O Rossi apareceu bem no jogo. Rossi apareceu bem no jogo. Quer dizer, apareceu bem em algumas defesas, né? Porque no segundo e no terceiro gol foi aquele que tomou o gol contra o Atlético Paranaense lá, né? O Rossi. O mesmo Rossi, que contra o Palmeiras normalmente fechava o gol, agora já mostrou que está uma média para baixo. Isso é o que se esperava, tá? Da equipe do Palmeiras. Exatamente isso que é o que se esperava num jogo em que era para fazer história novamente no Campeonato Brasileiro. Exatamente isso. Jogar como time grande. Jogar como o torcedor do Palmeiras esperava. Jogar uma partida como uma final de fato pedia. Jogar com raiva. Jogar com espírito de guerra mesmo dentro de campo. Guerra de correr atrás até o último segundo e tocando a bola. Então, é assim que funciona. Quando joga pra cacete, como foi hoje, vai ter elogio pra todo mundo. Quando não joga bem, vai ter porrada. Será que é difícil entender? Então deixa seu like hoje pra essa puta vitória do Palmeiras diante do Flamengo. É assim que funciona. Não tem segredo. Entendeu? Então, para aqueles que vão vir aqui, os oportunistinhas, né? Os blogueirinhos, vem falar mal da Abel agora, não sei o quê. Não é ninguém fala mal de Abel quando o time joga bem. Ô trouxa, a gente cobra do Palmeiras pro time jogar exatamente assim. Será que você vai ser trouxa e vai entender o que a gente quer? O que a gente quer do Palmeiras é isso, ô trouxa. Viu, blogueirinho? A gente quer que o Palmeiras volte a ter esse tipo de espírito. Espírito que vai no Maracanã e arrebenta o Flamengo como fez hoje 3-0, acachapante. E por isso que eu peço o like de todo mundo aqui também. Você tá entendendo que a cobrança de todo mundo é para que o time pegue um jogo como esse, de almanaque, e que se você quiser, o blogueirinho, eu destrincho o jogo inteirinho para você que eu acabei de comentar, eu dou aula desse jogo para você, eu destrincho inteirinho esse jogo do porquê que deu certo, que é exatamente aquilo que todo mundo falava. Que o time tinha que jogar com mais meio campo, que o time tinha que jogar só com 3 atacantes, que o time tinha que colocar a porra da bola no chão, que o time tinha que jogar em velocidade e aproveitando os espaços do rival, que quando o time tivesse um jogador a menos, é pra partir pra cima dos caras, exatamente aquilo que a gente falava nas últimas semanas. Olha aí o resultado. Viu, ô trouxa? Viu, ô blogueirinho trouxa? Ai, vai falar mal da Abel, não sei o quê. Não, não é falar mal da Abel, é elogiar aquilo que tem que se fazer. Porque o que a gente cobrava era exatamente isso que aconteceu no Maracanã. Um jogo de gente grande. É isso que a gente queria do Palmeiras. Contra o Cerro Porteño, contra Santos, contra o Corinthians, na final da Libertadores do ano passado. Se jogasse assim na final da Libertadores do ano passado, era campeão de novo. Vocês estão entendendo agora que o que a gente quer é isso?
Que o verdadeiro torcedor do Palmeiras quer ver é isso. É um time que joga futebol. E não um time que é um arremedo de futebol que fica lá lambendo o treinador. O que a gente quer ver é o treinador trabalhar assim de novo. É o jogador jogar com esse espírito. É encarar jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra São Paulo, como guerra. Guerra que eu digo não é da porrada. Palmeiras não deu um pontapé no jogo. Palmeiras rachou na marcação, mas o Palmeiras trocou passe. Palmeiras foi cirúrgico. Palmeiras deixou os caras nervosos. Justamente fazendo o jogo que eles gostam de fazer. De provocação, de toque de bola, de movimentação, de bagunçar com a cabeça dos caras jogando futebol. Será difícil entender que é isso que é o verdadeiro Palmeiras? Como eu sempre deixei bem claro aqui na live, por que vocês não pegam esse corte? Por que vocês aí, ô blogueirinhos de merda, vocês não pegam esse corte? Viu, bando de cagão? Pega o corte quando eu falava que o time do Palmeiras não era ruim, ele só jogava mal, só estava mal treinado. Pega esse corte. Porque eu nunca deixei de elogiar e de saber que esse time, bem organizado e bem treinado, faria espetáculo como esse. Tá aí em todas as minhas lives. Quem acompanha aqui o canal tá de prova. Tá todo mundo de prova. De que tudo aquilo que eu falava que esse time podia render era só organizar bem em campo. Aquela pataquada de bicuda pra frente, de ficar cruzando bola da puta que pariu pro alto sem chegar ao nada a lugar algum. Time que ficava acuado, time que ficava com medo. Aliás, o começo do jogo tava assim. Tava assim no começo do jogo. Só que aí, teve a expulsão, o que fez o Palmeiras? Pumba! E que se fizesse isso desde o começo do jogo, ouso a dizer que nem precisaria da expulsão pra ganhar o jogo no Maracanã. O time do Flamengo é bom? Claro que é bom. Só que pra você ganhar de um time bom, você tem que ir pra cima do time bom. Você tem que sufocar o time bom. E hoje o que fez o Palmeiras? Foi pra cima, sem medo. Não foi cagão. E quando o Palmeiras não é cagão, ele ganha jogo grande. Tem capacidade pra isso. É só você colocar o time na melhor forma. Vocês viram lá? Um volante, 2 meias, um atacante, 2 atacantes, pronto. E outra coisa, um outro detalhe, pra destrinchar o jogo em relação a esses trouxas, que acham que eu venho aqui só pra ficar enchendo o saco. Não, eu falo alto mesmo, eu grito mesmo, eu vou ser assim e tô cagando pra vocês, blogueirinhos. Eu tô cagando pra opinião de vocês. Eu não preciso e nunca precisei de vocês. Blogueirinhos e caras que falavam que eram amiguinhos por aí. Eu tô cagando pra vocês. Aliás, falando um monte de merda por aí. Que eu vi um corte outro dia de um cara que eu admirava. Que pra mim perdeu toda a admiração pelo corte dele. Falou uma bosta numa baita rádio grande por aí. Um grande amigo que eu tenho. Que, aliás, pra mim perdeu a admiração total. Total perdeu a admiração. Né? Perdeu total a admiração. Você sabe que é pra você o recado. Né? Você perdeu total a admiração que eu tinha por você. Mas foda-se, nunca precisei de você e nem vou precisar também. Então quero que se lasque vocês aqui. Por quê? Porque o que o Palmeiras fez hoje? Vocês viram que o Palmeiras até baixou uma terceira linha, com o Emiliano Martínez fazendo um zagueiro, pra soltar o Arthur, pra soltar o Giai e aproveitar o corredor em cima do Flamengo? Vocês viram o John Aras e o Alan várias vezes no jogo, trocando de lado? Como é que surge um gol do Palmeiras no primeiro? O Alan atacando o lado esquerdo aqui na área. Atacando o corredor da defesa, pra deixar o Flaco Lopes na função de centroavante. Vocês viram o outro gol? O Aras aparecendo do lado direito pra abrir o espaço pro Alan na esquerda, pra fazer o segundo gol do Palmeiras. Ou seja, é difícil jogar com movimentação? É difícil jogar um Palmeiras com esse futebol de alto nível? Vocês viram a participação do Marlon Freitas? Jogando praticamente como um camisa 10, soltando ele, com o Emiliano fazendo o corredor dos caras? Ou seja, tudo aquilo que a gente pedia não era 4-2-4 Palmeiras. Palmeiras é 4-3-3, 3 no meio, 3 na frente e o time tá montado, Abel. Tá vendo como você sabe fazer o time jogar? Agora, você precisa chegar e cagar todo o trabalho como você estava fazendo recentemente? Então volte a ser assim, que todo mundo vai querer defender você, inclusive eu. Que sempre defendi, diga-se de passagem, até esses períodos recentes dos últimos 2 anos. Que fique bem claro isso. Que até 2023,
né? Quando eu trabalhava em televisão, outro lugar lá, televisão fechada, que eu não vou falar o nome daqueles caras lá. Lá, eu defendia você pra caramba. Depois começou a ramelar, é lógico que você vai ser criticado por mim. Como tá sendo criticado agora e tava merecendo todas as críticas. Só que hoje, o jogo foi exatamente daquilo que eu gostaria de ver o Palmeiras fazer toda vez. Esse jogo de hoje tem que ser padrão do Palmeiras. Esse jogo de hoje tem que ser um recado e um retrato pro restante da temporada, inclusive pra esses caras. E inclusive pro Flamengo. Ó, chega, acabou a moleza com vocês. Chega, entendeu? Esse é o recado pro Flamengo. Time que quer ser campeão na temporada tem que dar recado e recado da pior forma possível dentro de campo pra quem tenta te tirar uma chance de ganhar. Qual é o recado? Ó, amigão, eu vou passar por cima de você. Eu vou mostrar que eu tenho mais time. Eu vou mostrar que eu vou rachar, que eu vou marcar, que eu vou brigar, que eu vou jogar pra caramba. Eu vou mostrar versatilidade. E o Palmeiras foi isso hoje. Um time versátil. Um time que mostrou aquilo que o torcedor exatamente cobra. Time de futebol. E não time que fica bicando bola pra cima. Então, parabéns ao time hoje. Continuem assim. Foi um sacode. Foi uma porrada. Foi uma porrada e merecida, inclusive. Já de muito tempo. Jogou com fibra. Teve provocação, teve tudo. Isso faz parte do futebol.